Olá, nos encontramos para mais um Chamados a Servir e nós estamos falando sobre vocação. No último programa nós falamos sobre o sacramento do batismo e dentro dessa temática da iniciação à vida cristã, nós vamos falar sobre os diversos sacramentos e pergunto para o Dom Carlos qual o sacramento que nós vamos falar hoje. Muito bem, Vitor. De fato, nós conversávamos sobre o batismo e já falávamos que depois do batismo, a confirmação. Claro que normalmente na nossa catequese nós temos batismo, Eucaristia e depois crisma. Mas vamos começar falando sobre a confirmação primeiro, porque realmente o sacramento da Eucaristia é o ápice de toda a vida cristã. Então, falamos da confirmação que acontece na juventude. Normalmente aqui na nossa diocese, nós celebramos mais ou menos ali pelos 14 anos, né? 13, 14 anos que nós celebramos. Então, são jovens, adolescentes que celebram. Claro que também temos muitas pessoas adultas que fazem a retomada da sua vida cristã e aí então são confirmados. Nós chamamos o sacramento do Espírito Santo, porque está bastante focado na unção. Unção que nós já recebemos no batismo, mas que agora ela é confirmada através da unção. Quando o bispo, normalmente é o sacramento administrado pelo bispo, embora um padre pode administrar também, mas normalmente é o bispo para dar essa ideia da eclesialidade, da diocese, da missão, né, daquele jovem, daquela pessoa adulta, que ele está inserido numa igreja e nessa igreja diocesana ele vai encontrar o espaço para viver a plenitude da sua vocação cristã. E por isso que o bispo, ao ungir, né, aquele jovem, ele diz o nome da pessoa, porque personaliza, né, recebe por este sinal, né, o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Ou seja, através daquele sinal da unção, do óleo perfumado, aquela pessoa com seu nome é ungida e enviada por Deus para cumprir a sua missão. Como o senhor disse, é o sacramento do Espírito Santo, né, que a gente costuma falar. E eu lhe pergunto, o Espírito Santo já nos acompanhava, já estava em nós antes desse sacramento, ou é a partir do sacramento que ele está presente na vida do batizado? A ação de Deus está sempre conosco, o Pai, Filho e Espírito Santo, em todos os momentos, desde da criação de tudo, né? Mas também desde a nossa geração, no amor de Deus. Mas quando nós celebramos um sacramento, nós, vamos dizer assim, reconhecemos aquela presença, acolhemos aquela presença. É como na celebração da Eucaristia na comunidade, ou seja, Cristo está presente, Ele está no meio de nós. A comunidade responde em vários momentos à sua profissão de fé da presença do ressuscitado. Mas com o pão e o vinho e a consagração, eles se tornam sacramentalmente presentes, né? O Cristo ressuscitado na Eucaristia. Assim também a ação do Espírito Santo, que nos conduz sempre, que sopra onde quer, né, como vento. Naquele momento, nós celebramos esta presença e temos consciência que nós somos ungidos para a missão. Por isso entra, né, Vitor, algo muito importante, por exemplo, que é a iniciação. Ou seja, se a criança, os pais se prepararam lá para o batismo, agora aquela família continua se preparando, inclusive proporcionando que aquele adolescente tenha a oportunidade de fazer uma experiência comunitária através da catequese. Por isso que nas nossas comunidades nós temos uma catequese de primeira etapa, né, que prepara para a primeira Eucaristia e depois também para a Crisma. Então, tudo somado, dá uma caminhada bonita de quase uns 4 anos de caminhada.
Mas não tem importância, porque a criança está crescendo, ela não vai receber todas as informações num único momento. E não é só informação, é na verdade também uma acolhida afetiva de uma vida comunitária. E a primeira experiência de vida comunitária que aquela criança, aquele adolescente faz é no seu grupo catequético, conduzido por um catequista ou uma catequista que apoia, que reúne, que congrega, que está atento a tudo aquele processo de formação daquele adolescente. Justamente também esse sacramento ele acontece já numa fase da vida que às vezes a gente até fala a idade da razão, né? Que é justamente porque o jovem ele já tem consciência do que está acontecendo, do que está fazendo. O sacramento do batismo acontece lá, ainda é criança, não tem a oportunidade de escolha ou de confirmar aquilo que está sendo feito. E o sacramento da crisma ou da confirmação já vem numa idade que o adolescente, que vai se tornando um adulto, ele confirma aquele sacramento e também já pode encarar uma responsabilidade maior como cristão, como batizado. Exatamente. E entra aqui novamente a importância da vida comunitária. O envolvimento da comunidade. Claro que a comunidade se envolve, em primeiro lugar, dispondo, por exemplo, um catequista, uma catequista que acompanha. Isso é um grande sinal, um grande amor da comunidade, se preocupar em ter um grupo de catequistas. Mas, mais uma vez, não podemos simplesmente terceirizar, ou seja, achar que a catequista ou o catequista vai fazer tudo sozinho. Porque, por melhor que seja o catequista, e é um ministério muito importante, fundamental na nossa vida eclesial, mas tem algumas coisas que o catequista não consegue fazer. Por exemplo, ter um clima de acolhida na comunidade. Isso não depende do catequista. Depende de todos nós. E o jovem precisa fazer uma experiência de comunidade também nesse período catequético. Porque a grande catequista é a comunidade. Por exemplo, na iniciação cristã, a comunidade é protagonista nesse processo. Então, às vezes, eu gosto de perguntar assim, quantas vezes as lideranças da comunidade, a coordenação, ou os ministros, ou uma pastoral, um movimento que está presente na comunidade, quantas vezes visitaram uma turma de catequese? Quantas vezes levaram um lanchinho para compartilhar com aquelas crianças, aqueles adolescentes? Para que eles sejam surpreendidos pelo amor da comunidade. Muitas vezes nós deixamos lá, praticamente nem conhecemos aqueles adolescentes, e depois a gente gostaria que eles estivessem conosco, mas não foi criado laços. Né? Outra forma de cuidado fundamental da comunidade nesse processo de iniciação é a comunidade se preocupar de ter um grupo de jovens, uma pastoral juvenil, um movimento juvenil, onde uma comunidade tem, através dos assessores, dos tios, enfim, que acompanham os jovens, onde tem um grupo de jovens, que pode ser de um movimento, de uma pastoral, que pode ser um grupo de cantos coordenados pelos jovens, que pode ser um grupo de acólitos, enfim, que estão ali ajudando na liturgia, onde tem esse grupo, os crismandos já estão olhando e percebendo, aqui tem um lugar para mim. Agora, a comunidade que não oferece essas condições ou não mostra, porque às vezes não tem na própria comunidade, mas tem na paróquia como um todo, numa outra comunidade. Quando a gente não mostra esse caminho, fica difícil para o jovem catequizando perceber o seu lugar na igreja. Então é muito importante esse envolvimento da nossa comunidade em oferecer um caminho que aquele crismando possa dizer, aqui eu vou continuar. Então, pelo menos alguns sempre permanecem já envolvidos. Mas mesmo aqueles que, de repente, não se encontram na comunidade, aquela semente está ali, lançada. É um trabalho bonito, que depois, na idade, na juventude, na idade adulta, de repente vai aflorar. E por isso que nós, na nossa diocese,
nós temos de modo especial o CLJ, o ONDA, né, que são grupos muito vivos e que acaba sendo um caminho muito bonito que logo depois da crisma já pode ser encaminhado ali. Mas também muitas paróquias estão se preocupando em ter um grupo de acólitos, né, que é um espaço também juvenil. Nós temos também jovens que se envolvem com a liturgia. Tem jovens que acabam formando um grupo de cantos na comunidade e acaba sendo um espaço de vivência desta vida agora de crismados. E a comunidade, como também um lugar onde existem muitos dons, é importante também que a comunidade compreenda o jovem, o seu modo de se integrar na comunidade, né? Porque eles vêm muitas vezes com uma ideia diferente do que é a comunidade, eles precisam também ir conhecendo, e a comunidade precisa ir conhecendo o jovem, o seu jeito, né? É uma troca mútua, para que os dois se sintam bem ali servindo na comunidade. A presença, Vitor, a presença do jovem na comunidade é sempre uma graça de Deus, né? É uma revelação de Deus. Então, claro, nós não podemos enquadrar os jovens no nosso pensamento de adultos. Nós precisamos acolhê-los porque é quase como que uma provocação de Deus a nós, a uma renovação de toda a nossa comunidade. E na medida que nós somos acolhedores, eles também vão acolher a sabedoria acumulada da comunidade. Porque a comunidade, as pessoas adultas, a sua experiência de fé, tem uma sabedoria. Mas a sabedoria não é simplesmente um conteúdo que eu vou jogar no jovem. A sabedoria de uma comunidade é saber, em primeiro lugar, acolher, saber escutar o que Deus está dizendo através daquelas crianças e daqueles jovens. E na medida que se acolhe aquela novidade, eles também acolhem a sabedoria da comunidade, da tradição daquela comunidade e da tradição de toda a igreja. Porque eles vão acolher na medida que eles forem acolhidos também. Então isso é muito importante, essa interação, né? Essa interação dos jovens, a interação das crianças na vida de uma comunidade. E encerrando essa nossa conversa, eu peço que o senhor, como bispo, dê uma mensagem para os jovens. Eles que estão nas nossas comunidades, estão recebendo o dom do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, quando Jesus enviou sobre os apóstolos, não deixou ninguém parado, né? Eles foram. Então o senhor, como bispo, deixa uma mensagem para os jovens do nosso diocese. É um momento sempre muito especial, eu sinto muita felicidade de celebrar o sacramento da confirmação junto com os catequistas, com a comunidade, com os padres e com a juventude. É sempre um olhar, né? Bonito, é como que um presente de Deus a gente chegar numa comunidade e ver aquela juventude ali celebrando aquele momento na sua vida. O que eu desejo é que os jovens, em primeiro lugar, sejam acolhidos, façam uma bonita preparação junto com suas famílias, padrinhos e madrinhas, e que possam encontrar na comunidade um lugar de continuar expressando a sua fé, através dos movimentos juvenis, da pastoral juvenil que existe em nossa diocese, mas também temos um espaço muito bonito que é o Kairós. Kairós masculino, Kairós feminino, que é sempre uma oportunidade do jovem pensar sobre a sua vocação. Porque uma vez que estão celebrando o sacramento da confirmação, bem na adolescência, início da juventude, é também o momento das grandes perguntas, dos grandes questionamentos. E a nossa diocese tem uma oportunidade bonita através do Kairós. Eles já fazem um retiro preparando o sacramento da crisma. São momentos de escuta do chamado de Deus, de o que Deus quer de mim, qual é a minha vocação. Então, criar esse clima vocacional para todas as vocações, porque o jovem vai descobrir o seu lugar na igreja, a sua missão. E a unção é sempre para a missão. A unção não é um momento que tu fecha uma caminhada e, bom, concluí, fui crismado, pronto, acabou. Não. A unção é sempre um envio, é sempre uma missão que se abre na vida daquele jovem. Eu gosto muito, me alegro muito de celebrar o sacramento da confirmação
Como também me alegro celebrar o batismo, né? Quando eu tenho a oportunidade. Atualmente o bispo se dedica mais à celebração da crisma, mas às vezes eu tenho a oportunidade de celebrar alguns batismos também. E como é bom, como eu sinto feliz de celebrar o sacramento do batismo em nossas comunidades. Obrigado, Dom Carlos, por compartilhar mais um pouco desses temas conosco. A gente agradece a tua companhia. Também pede que deixe aqui nos comentários o que está achando dos nossos chamados a servir. E até o próximo programa.